Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? O Senhor aqui ele usa uma analogia, né, para explicar a vontade dele sobre o povo de Israel, sobre como ele estava tratando ali com aquele povo. E Jeremias, quando ele chegou na casa do oleiro, ele contemplou aquele trabalho ali daquele oleiro. E Deus ele usou ali de um exemplo, né, bem na prática para ele ver como que Deus estava trabalhando na situação do povo, como Deus trabalha, como Deus estava trabalhando na vida de cada um daquele povo ali, como Deus trabalha na vida de cada um de nós. E então Jeremias ouve a voz do Senhor dizendo para ele como que ele trabalha, como que ele faz. E a gente vê que somente Deus ele pode trabalhar na reconstrução das nossas vidas, na reconstrução daquilo que precisa ser feito de novo, daquilo que precisa ser renovado. Então, somente Deus ele pode trabalhar na construção do que talvez está destruído, está quebrado nas nossas vidas. Pode ser um momento que nós estamos passando, alguma situação com algum familiar, alguma coisa, você sabe aí, o que está passando. Mas Deus ele é capaz de fazer novo, né? E ele não remenda, ele não dá um jeitinho. Ele vai lá e conserta, faz de novo se precisa. Mas ele faz. Então a gente pode tirar aqui 3 ensinamentos, a gente consegue aprender aqui 3 ensinamentos desse texto que nós podemos trazer para a nossa vida. O primeiro deles é, a gente consegue ver que ainda há esperança para aquele que crê. Deus ali ele estava dando uma palavra de esperança para Jeremias, para aquele povo. Aquele povo ali, por mais que eles estavam indo pelo caminho errado, por mais que eles estavam se desviando do propósito que Deus tinha ali para eles, Deus é um Deus de esperança. O que Deus queria era que eles se arrependessem, voltassem para os caminhos do Senhor, e o Senhor disponível, como sempre, até hoje, para fazer tudo novo de novo, para arrumar aquilo que está quebrado, para consertar aquilo que está fora do lugar. Então há esperança para aquele que crê. No versículo 4, fala assim, né? Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Então Deus ali, ele mostra ali para Jeremias que ele é capaz de pegar o que está quebrado, pegar o que está fora do lugar, pegar o que está acontecendo da maneira como não é para acontecer e fazer da forma certa. E nos instruir, nos ensinar da forma como precisa ser. Há esperança para aquele que crê. Então, o versículo 4, a gente vê que Deus ele nos dá essa esperança. Deus ele nos dá a palavra dele de que é Ele quem nos molda. É Ele quem, somente Ele que pode consertar aquilo que precisa ser consertado em nós. Então, e todos os dias nós temos algo que Deus precisa dar um jeitinho, né? Todo dia nós precisamos parar, né? E perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso mudar hoje? Como eu preciso ser hoje? E as situações da nossa vida, né? Às vezes elas quebram a gente, né? Elas deixam a gente em pedaço, nos despedaça. Notícias ruins que acontecem todos os dias. As coisas, problemas vêm todos os dias, vêm com tudo. E tem uns que parece que vêm para desmoronar tudo, né? Para derrubar tudo. Mas nós temos um Deus que nos dá esperança. Nós temos um Deus que nós podemos confiar nele, que Ele é capaz de fazer.
tudo novo de novo. É capaz de reconstruir. É capaz de mudar o quadro, né? De mudar situações. É capaz de trazer cura, é capaz de trazer salvação, libertação. Então Deus aqui, ele traz essa esperança para Jeremias e para aquele povo. E para nós também. Deus, ele, como eu já falei, né? Deus, ele não remenda. Deus, ele não dá um jeitinho. Ele vai lá, como aquele olheiro ali. Quebrou, ele foi lá e fez de novo. Então Deus, ele vem, ele nos molda, ele tá com a gente no processo, né? E a gente precisa também se permitir deixar ele nos moldar. Nós precisamos permitir deixar que ele venha e faça aquilo que precisa ser feito, para que nós possamos ser aquilo que ele quer que nós sejamos. Deus, ele não dá um jeitinho. Ele, no seu infinito amor para conosco, ele segue a vontade dele, ele faz a vontade dele. E há esperança em Deus. Fala para o irmão do seu lado. Há esperança em Deus. Salmos 146, no versículo 5, fala assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Jesus. Então, se nós temos Deus, nós temos esperança para tudo aquilo que nós precisamos. E o segundo ensinamento aqui que a gente encontra é que ele faz tudo sem remendos. Ele faz tudo novo de novo. Sem remendos, tudo novo. Continuando no versículo 4, a gente vê que ele o olheiro tornou a fazer do vaso um outro vaso. Quebrou, ele fez tudo novo de novo. O que ficou para trás então nas nossas vidas, o que passou, passou. O que aconteceu, passou. A gente precisa olhar para frente, aprender com o que aconteceu, deixar Deus nos ensinar e seguir, e ir em frente. E como então nós podemos deixar tudo e deixar que Deus faça tudo novo de novo? Nós precisamos confiar nele. Se nós temos um Deus que é um Deus da esperança, nós precisamos crer que ele é capaz de fazer. Isaías 43:19, na parte A, fala assim: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Então Deus, ele tem sempre algo novo para nós. Deus está sempre trabalhando o novo em nós. Nós precisamos entender nele o que ele tem para nós. Mas para nós vivermos esse novo que ele tem para nós, nós precisaremos ser moldados em muitas coisas. Nós precisaremos deixar Deus trabalhar em nós em muitas áreas das nossas vidas, para que nós possamos seguir segundo a vontade dele. Como então eu posso deixar Deus fazer tudo novo de novo na minha vida? Esqueça o que foi, é preciso se humilhar, decida não se esconder. Quando nós decidimos nos esconder de Deus, apesar dele conhecer, né, muito, cada um de nós, muito bem, nós não podemos esconder de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, as nossas falhas, os nossos medos. Nós precisamos entregar a ele, nós precisamos expor para Deus aquilo que nós precisamos aprender, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos melhorar, porque ele está disponível para nós, para trabalhar em nós. Então, tem uma frase, né? Uma vez alguém disse: quem anda com Deus sempre tem algo novo para desfrutar. Você tem sempre algo novo para desfrutar? Nós andamos com Deus. Deus tem sempre algo novo para nós. Mas nós precisamos querer, nós precisamos permitir que ele trabalhe em nós, para que nós possamos viver tudo que ele tem para nos oferecer. E ele também é um Deus de novidade, né? Deus é um Deus de novidade, um Deus de detalhes, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, não importa a direção, não importa as dificuldades, não importa o que nós temos passado. Nós precisamos deixar que o olheiro, que Deus, trabalhe em nós, que ele cuide de nós, que ele faça a vontade dele nas nossas vidas. Não importa o que você está passando, entrega para ele. A Deus, eu sou assim, preciso mudar, preciso melhorar, me ajuda, me reconstrói, me quebra, me faz de novo. Assim como Israel, na sua rebeldia, o Senhor estendia a sua mão, enviando a sua palavra
pelos profetas para lhes mostrar o caminho a ser seguido. Então, mesmo Israel indo para outro rumo, mesmo o povo de Israel não indo segundo a vontade do Senhor, Deus ainda estava ali, através dos profetas. Ele mandava palavras de esperança, né, para que aquele povo se consertasse, para que eles se permitissem ser usados por Deus, ser moldados por Deus. E o terceiro ponto é que Ele é o olheiro perfeito. Nele não há erros. Nele a gente pode confiar com todo o nosso coração. A fragilidade de um vaso, ela mostra a dependência de seu construtor para moldá-lo e da mesma argila fazer um novo vaso. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai lá tentar fazer um vaso. Ele pode pegar um vaso lá perfeitinho. O olheiro fala, termina esse vaso para mim. Se der ruim ali, a pessoa não for um olheiro experiente, o vaso quebra e não sai outro novo. Mas Deus, ele é perfeito. Deus, ele é o olheiro perfeito que trabalha nas nossas vidas. Então, nele não tem erro. Nele você pode confiar. Nele nós podemos confiar. Porque nós sabemos que a nossa esperança está no melhor olheiro da vida. E fazendo essa analogia para nós, né, da mesma maneira somos nós. Nós somos frágeis, como aquele vaso ali que na mão do olheiro ele se quebrou. Mostra um momento de fragilidade, né? Nós somos frágeis, nós vivemos momentos bons, momentos de mais fragilidade, momentos mais difíceis na nossa vida, mas nós precisamos deixar que Deus habite dentro de nós e trabalhe em nós. O segredo é, permita que Deus trabalhe na sua vida. Permita que Deus trabalhe no seu coração, na sua mente. Deus, ele se apresenta como olheiro para nós. Em Isaías 64, no versículo 8, fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Nós somos obra das mãos do Senhor. Amém? Fala para o irmão do seu lado, você é obra das mãos do Senhor. Nós somos obra das mãos do Senhor. Então, olhando para a nossa vida hoje, né? Olhando para a sua vida hoje, para o seu coração, para a sua mente, como que está o seu coração? Como está a sua vida? Nós somos o vaso. Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a qualidade aí do barro para que Deus trabalhe nele? Como está a qualidade da nossa vida para que Deus trabalhe em nós? Nós precisamos fazer essa análise todos os dias. O que o Senhor queria dizer ali para Jeremias e ao povo de Israel era que o vaso quebrou pela qualidade do qual eram seus corações. No caso ali, o povo de Israel estava quebrado por causa da qualidade do coração. Eles estavam seguindo por outro caminho, né? O que significa um barro de má qualidade? Dureza de coração. Aquele povo estava vivendo nesse momento de incredulidade, impureza, desobediência, indisposição, pessimismo, são muitas coisas. Então, quando a nossa vida, quando o nosso barro a qualidade está caindo, quando nós permitimos que esses momentos aqui, essas características façam parte das nossas vidas. Mas Deus é um Deus que nos dá esperança. Ele é o melhor olheiro que pode cuidar desse vaso, né? Então, e as qualidades, né, as características boas que nós olhamos para um vaso, né? Um barro, que ele tem boas qualidades, boas características. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração obediente, um coração fiel. Essas são as características de um vaso na mão do olheiro. Essas são as características de um filho de Deus, de um servo do Senhor que decide caminhar por obediência, por fé, por coragem, por mansidão, por pureza de coração, por um coração que está disponível ali para ser curado, moldado. Essas são as características de um barro de boa qualidade. E é isso que o Senhor quer nos oferecer. É isso que Ele tem para nos oferecer. O Senhor, Ele queria cuidar do seu povo, que dele se afastou. O Senhor, Ele quer cuidar de nós, todos os dias. O Senhor, Ele é o nosso Pai.
Um pai, ele cuida dos seus filhos. Um pai, ele zela pelos seus filhos. Um pai, ele se preocupa pelos seus filhos. Jeremias 18, no versículo 6, fala assim: será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Assim somos nós na mão do Senhor. Nós caminhamos em obediência, nós caminhamos em fidelidade ao Senhor, nós cremos que Ele é fiel, nós temos a esperança no Senhor. Nós somos um barro de boa qualidade, nós somos raros, nós somos caros. E o nosso oleiro também, ele é exigente. Então nós precisamos zelar por isso, nós precisamos olhar todos os dias para nós. Eu sou um barro caro, eu sou um barro de qualidade. Não posso deixar esse vaso quebrar, muito caro. E as pessoas precisam olhar para mim e ver que o oleiro que cuida de mim, ele é maravilhoso. Ele é tudo para mim, ele é maravilhoso, ele é o melhor oleiro da vida. Então, o cuidado do Senhor para com Israel, a gente vê aqui que era uma oportunidade, é uma oportunidade para nós, para que nós possamos refletir na misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Imagina se Deus não fosse misericordioso. Ele é misericordioso, é um Deus de misericórdia sobre nossas vidas também. Então, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos ama através do seu único Filho, de Jesus. Nós temos essa oportunidade de nos arrependermos, de entregar a nossa vida e deixar que Ele trabalhe em nós. Nesse processo da nossa vida, é inevitável que a gente quebre. É inevitável, vai acontecer. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas nós devemos permanecer esse barro maleável, esse barro que se permite ser tratado, esse barro que permite ser reconstruído, esse barro que permite ser cuidado ali pelo oleiro, nas mãos do oleiro. Então ele trabalha nas nossas fraquezas, ele trabalha nas nossas enfermidades, ele trabalha nas nossas emoções e transforma, transforma todas as possibilidades que aos nossos olhos já é o fim. Ele transforma todas essas possibilidades em um futuro melhor, em um futuro que a gente sabe que teremos a vida eterna, que Ele tem o melhor dessa vida para nos oferecer. Então nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é perfeito e Ele sabe cuidar dela. Deus sabe cuidar da nossa vida melhor que a gente cuida da nossa vida. Por isso que a gente precisa dele na nossa vida. Então nós precisamos viver na dependência de Deus. O processo do propósito pode até doer, mas Deus está trabalhando, os caminhos dele são perfeitos. Então creia, Deus está trabalhando. Só precisamos confiar. Então eu quero deixar aqui para encerrar, já para concluir. Você pode ficar de pé, por favor? 5 chaves para que nós possamos deixar Deus trabalhar em nós. 5 chaves importantes para que Deus possa trabalhar em nós. A primeira delas é necessário haver esperança, como a gente já viu. É necessário ter fé. É necessário se permitir ser moldado. É necessário esperar. Esperar é muito importante. E é necessário também, terão situações que vai ser necessário fazer renúncias. Então, essas 5 chaves aqui são as mais importantes para que a gente possa deixar que Deus trabalhe em nós. Então, por mais difícil que seja o processo, creia, obedeça, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos, nos mínimos detalhes. Amém? Bom é estar onde Deus nos colocou. Então permaneça. Bom é estarmos aonde Ele nos colocou. Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.